O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro. Quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 termos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumenta. Desculpe a todos vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado. O tema que vamos abordar hoje é saúde e principalmente aquelas pessoas que se doam para que o próximo tenha uma qualidade de vida melhor. Eu falo isso porque conosco aqui está, e a gente agradece muito, o médico presidente do IDETEC, Dr. Rafael Nakamura. Muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muitíssimo bem-vindo. Nós é que agradecemos o convite, é uma honra estar aqui. Comigo também, Paulo Rolim. Olá, André Marques, também uma honra novamente estar aqui. Muito obrigado ao Dr. Rafael Nakamura por aceitar o nosso convite. Dr. Rafael, traduzindo para o português, o que é IDETEC? IDETEC é uma sigla, né? Que se traduzindo é Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano. Esse é o nosso nome fantasia e razão social. Mas em análise mais aprofundada, é uma instituição de direito privado que está inserida no terceiro setor e não tem fins lucrativos. E dentro dessa carência, principalmente de pessoais para que possa se oferecer um bom partido, como não tem fins lucrativos, como se administra uma situação dessa? Tá, essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas falam, puxa, mas como que uma instituição vai sobreviver sem fins lucrativos? Essa é uma pergunta muito importante, até para a gente esclarecer. As instituições que trabalham isso, que trabalham no terceiro setor com essa filosofia, elas não precisam oferir lucros ao final de um contrato, de uma gestão. Agora, as pessoas que ali trabalham recebem seus salários, de modo que isso viabiliza a operação de todo o contrato ou daquela missão que foi incumbida à OS, mas que também não tem o caráter voluntariado, gratuito, franciscano, que isso que gera às vezes ilações que não são verdadeiras. É comum, inclusive o próprio Sérgio Moro falou que a estrutura governamental é engessada. Sabemos também que o município, o estado também é muito engessado. Essas empresas do terceiro setor que prestam esse tipo de serviço para o Estado. Muitas delas estão sendo questionadas, a OS da Saúde e tal. Como é que o senhor vê essa questão mesmo, basicamente, de quando a gente tem um Estado muito engessado, uma prefeitura muito engessada, quando o senhor entra com o serviço do senhor, que é praticamente uma empresa do terceiro setor, uma OS, há uma dinâmica maior. E aí? Os ciúmes aparecem, e como é conviver com essa questão do público e privado? André, você perpassou aí por vários aspectos bem polêmicos do terceiro setor e também do primeiro setor, porque a administração direta, ela também tem suas polêmicas e ciúmes. Sim. Como você colocou, o ciúmes é inerente à nossa natureza humana, infelizmente. Eu falo que o ciúme e a admiração é a mesma coisa. A questão do ciúme é que não deu conta de fazer o que o outro fez, mas admira. Exato. E quando vem admiração é muito positivo, duro é quando vem críticas destrutivas ou por inveja, né? Porque os ciúmes e inveja também andam juntos. Mas enfim, entrando na sua pergunta, o que acontece? A primeira coisa é que no nosso pensamento, a administração direta, o governo propriamente dito, tem técnicos e pessoas qualificadas ali no seu corpo que dariam conta tranquilamente de fazer a administração dos aparelhos públicos. Em termos de qualificação, os servidores públicos estão muito bem. Se você fizer uma análise, você tem boas pessoas lá dentro. Aí você fala, mas por que então não funciona? Esses profissionais não têm ferramentas, eles não podem caminhar de uma forma que deveria.
quando eu falo isso, eu falo educação, saúde e outras áreas que têm essas amarras. Você pega hoje o país que tem uma lei única para adquirir serviços e produtos, a 8666. Isso. Essa lei, se você recuar ela na história, ela foi uma lei focada para asfalto, para pavimentação, para grande... Ela foi muito usada em contratos que eram feitos com o governo federal, onde tinha aqueles aditivos, aquelas coisas. Obras estruturantes. Isso. Ela é perfeita para isso, ela é focada nisso, quer dizer, você faz uma previsão de uma grande rodovia, de um porto, um aeroporto, enfim. Isso tem características, André, específicas para isso, e que foram levadas para a saúde, educação, quer dizer, para nós comprarmos um remédio, eu tenho que usar, na administração direta, você usa a 8666, Sim. que tem uma série de amarras para tentar evitar a evasão, a roubo, a corrupção, a superfaturamento. Muito bem, resumo da ópera, essa lei já tem vários anos, é ela que rege a administração direta. Duvido alguém que possa dizer que essa lei segurou malversação desses recursos. Ela não segurou. A prova disso são as diversas operações que existem na 8666. Muito bem. Então, a administração indireta, através do terceiro setor, dá instrumento para os técnicos, para especialistas, instrumentos ágeis, instrumentos que estão adequados à operação e que não retiram a vigília do recurso público. Por quê? Nós temos prestação de conta a diversos órgãos e o próprio governo pode também fiscalizar a organização social. Muitas empresas do terceiro setor, elas padecem ou morrem por falta de incentivo do governo, ou seja, a gente tem aí várias empresas que já pararam de trabalhar, foi suspenso, justamente porque não há por parte do governo um interesse de investir na empresa do terceiro setor, que é mais dinâmico, mais barato e para o governo é melhor. Por que esse preconceito com as empresas do terceiro setor? André, as decisões do executivo, você é um experiente, tarimbado aí, você sabe que essas decisões nem sempre são decisões técnicas. Isso. Certo? Infelizmente, isso não é Brasil, nós temos que tirar essa cultura também do patinho feio. O Brasil é um país que tem tudo para ser bom e nós temos que ser otimistas. Em outros lugares do mundo, também a decisão do executivo não é o que ele quer. Né? Nós estamos com um presidente americano aí que é dos mais radicais e truculentos. E louco. E louco, para não dizer outra coisa. E ele cede ao Senado, ele tem que se adaptar a uma série de outras coisas. Então, o Poder Executivo, às vezes, ele tem uma tendência, mas por questões políticas e não técnicas, ele tem que caminhar para a direita ou para a esquerda, não no sentido político, mas no sentido técnico. Né? Não estou falando de direita e esquerda política. Mas, enfim, essas instituições hoje em Goiás, as instituições qualificadas, hoje tem um cenário diferente. Eu vejo isso com um grande potencial, porque o governo atual investe nisso. A gente está vendo a educação querendo caminhar nesse sentido. A gente já viu outros aparelhos que estão querendo a gente vê o desejo. Então é uma esperança. Na área de saúde, por exemplo, os resultados foram apresentados, inclusive o Hugo, ele ganhou um título, né? É o terceiro terceiro melhor hospital do Brasil em termos de qualificação. Tem o GOL, falaremos daqui a pouco do Hospital Geral de Goiânia. Então, ou seja, as empresas, as OS ou as terceirizadas, pelo menos na área da saúde, provou que é mais barato e mais eficaz quando você tem metas e quando você tende a quem cobrar. Agora, doutor Nakamura, me permita complementar a pergunta claro. do André Marques. Podemos dizer, especificamente no caso do HGG, que não se limita unicamente a atender a questão de saúde. Tem várias atividades paralelas ali que corroboram para que a saúde do paciente, do usuário do próprio hospital, se conduza numa dinâmica muito maior e com muito mais eficiência, né? Você colocou muito bem quando você dá essa conotação de amplitude da palavra saúde, que a gente se esquece. Saúde é uma coisa muito ampla. Saúde não é ir ao médico. Não é acabar com uma febre, né? Não é tomar remédio, não é fazer uma cirurgia. Isso é uma fração do que é saúde. Uma fração pequena e menos importante. Então, quando você está colocando essa tendência nossa lá no Hospital Alberto Hassen, o HGG, é nessa filosofia de tentar dar essa palavra saúde um pouco mais de amplitude. E o SUS tem tudo para dar isso. Basta que haja, como o André colocou, ferramentas nas mãos de pessoas técnicas e a vontade política de deixar esses técnicos caminhar. Deixar eles trabalharem e fazerem.
Exemplo disso, inclusive eu, o ano passado, eu participei, o sarau do HGG, né? Eu queria que você abordasse esse aspecto e os resultados. Afinal de contas, um músico tocando violão, cantando para um paciente, não vai incomodá-lo, não? Pois é. Essa é uma pergunta. Nós estamos há mais de 5 anos no hospital e sempre com essa política de humanização. O sarau nos acompanha há 4 anos. Várias pessoas já nos indagaram assim, mas isso não vai acordar as pessoas, não vai incomodar, ou não vai... ou isso não tem nada a ver, porque isso é alegria, o hospital é lugar de tristeza. Então, são uma série de equívocos que nós temos que reverter e já estamos revertendo. Tanto que tem pacientes que pedem para as pessoas, não vai ter o sarau essa semana, ou por favor, venha ao meu quarto. O resumo dessa situação, eu sempre gosto de evocar um exemplo nosso, um exemplo da nossa vida prática, ao invés de ficar defendendo o ponto de vista técnico. Qualquer momento nosso da vida que a gente está um pouco estressado, que a gente está triste, ou que a gente está com um problema, quando você ouve uma música ou assiste um entretenimento artístico que te agrada, mesmo que seja por alguns segundos, você tem algum alívio, algum pequeno momento de prazer. Isso é um exemplo que cada um pode chegar à conclusão sozinho. E lá dentro é a mesma coisa. Aqueles pacientes, quem já ficou internado, quem já acompanhou um paciente, é um momento enfadonho, é um momento demorado, de dor. Então, todas as atividades, não só o sarau, mas tem o riso no HGG, tem a arte nas paredes, aqueles quadros expostos. Enfim, todo esse somatório de atividades humanísticas fazem melhorar a saúde desses pacientes. Tanto doutor, que nós temos hoje um Ministério da Doença, uma Secretaria da Doença, quando na realidade, assim, sempre defendeu-se um sanitarista à frente desses ministérios, para que pudesse não fazer aquelas operações emergenciais e sim ter uma política continuada de saúde. Mas voltando aqui, o IDETEC, ele que administra o teleconsulta aqui em Goiânia, aquelas pessoas que fazem agendamento por telefone. Num primeiro momento, disseram que ele foi criado para esconder as filas que existiam em alguns hospitais, em alguns lugares assim. O que o senhor diria para essas pessoas e a capacidade hoje, o grau de atendimento hoje? Primeiro, uma resposta para aquelas pessoas que dizem que o teleconsulta só tirou as pessoas do cais, tirou a fila, Entendi. Acabou com a fila e criou uma fila virtual, a fila do telefone. E aí depois, em seguida, o senhor falando também sobre o índice de atendimento. Mas vamos lá primeiro. Ok. A ferramenta teleconsulta, ela já está há 10 anos. Foi comemorado o 10º ano de atividade na Prefeitura de Goiânia. É um contrato de gestão não com o Estado de Goiás, mas com a Prefeitura. É uma ferramenta patenteada do IDETEC e ela não esconde filas a partir do momento que eu não faço o que a Secretaria não nos oferta. E isso que tem que ser separado. Se existem vagas para serem agendadas, o teleconsulta tem capacidade para agendar muito mais do que ela consegue agendar hoje. E okay? o que esbarra? O gestor municipal, durante todo esse período que o teleconsulta existe, né? Ele sofre influências por decisões governamentais de aumento e redução da oferta. Exemplo, o médico entra de férias, o médico pede licença, ou então, num dado momento, você tem mais médicos em atendimento. Não é? É lógico que o teleconsulta, ele é um instrumento na mão do gestor. Se esse instrumento vai ser utilizado para tomar decisões gerenciais ou administrativas, isso não faz parte, até por uma questão óbvia, isso é discricionário do secretário, né? Ou do prefeito. Então, o resumo do teleconsulta é que é uma ferramenta, inclusive premiada, reconhecida pelo Ministério da Saúde, porque ele torna o acesso, a procura pelo acesso, mais humana, mais fácil, e a chance dele conseguir é muito maior. Vou dar um exemplo. Quando a fila é presencial, em volta dos cais, eu estou buscando vaga naquela unidade. Quando eu ingresso numa ferramenta que randomiza essas vagas, ao tentar conseguir uma vaga, eu olho para o sistema. Eu posso conseguir uma vaga mais longe ou mais perto. O importante é eu conseguir um acesso. Então, isso são dados assim, muito objetivos que refutam veementemente essa questão de transformar a fila virtual. Até porque, se fosse para fazer isso, não precisaria de uma ferramenta. Bastaria falar de um tele 0800 ou um 56, enfim, algum número,
E você fala para a população ligar, você não precisa de todo um backup estrutural e gerencial, que nós entregamos relatórios, fazemos apoio logístico a essas. Por vários anos, em determinados momentos, o teleconsulta foi, por exemplo, determinou aonde ou não deveria se expandir a saúde da família. Um parâmetro. Um parâmetro, porque você tem relatórios de toda a sua malha. Em relação à situação que você me falou, da capacidade hoje, nós esperamos, e o país passa por um momento difícil, então eu acredito que em breve a secretária atual, o prefeito atual, devam investir mais ainda em saúde da família, porque esse é o segredo da coisa, e o teleconsulta Sim. também agenda consultas para a saúde da família, evitando que as pessoas vão a CAIS, evitando que vão a hospitais. Infelizmente, saúde da família no país não é assim o carro-chefe, nem do Ministério da Saúde. E deveria ser, E deveria ser. E, de novo, nós não estamos inventando a roda, André, Paulo. Basta olhar para fora. Países desenvolvidos investem em saúde preventiva e primária. Eu vou dar um exemplo assim, muito claro, que choca muito as pessoas, os pacientes não gostam disso, mas é importante a gente usar essa audiência até para o público qualificado entender. Quando você quer ir ao médico, você não deveria querer ir a um especialista. Você deveria querer ir a um clínico. Sim. Isso, em outros países, isso as pessoas não conseguem compreender quando você conta que é assim. Não, inclusive, a gente tem várias situações iguais a essa, aonde não é um clínico que atende, ele não consegue fazer um bom diagnóstico, às vezes até confundindo também, até que a pessoa consiga chegar a um clínico geral para que ele possa fazer o encaminhamento para que lado for. Vamos dar um exemplo, depressão. Grande parte dos médicos encaminham a um neurologista, quando na realidade é um psiquiatra, né? Então, essa questão que o senhor está falando... Esse exemplo seu, ele tem vários exemplos de equívocos como esse, que são baseados na formação médica ou sobrecarga de trabalho, mas assim, em termos de saúde pública, a formação médica é um problema que nós poderíamos fazer um programa só sobre ele, porque a formação médica é um problema. Mas considerando essa formação normal e robusta, falando de saúde pública, o profissional que deveria estar ali na ponta e para todos nós era o clínico geral, bem formado, capaz de cuidar de 80% dos problemas de saúde. Porque não tem lógica você falar para uma população que toda dor de cabeça é quem vai tratar o neurologista. Não existe esse público. E aí nós estamos invertendo a roda da saúde pública em cada vez mais aumentando hospitais, aumentando clínicas especializadas, querendo cada vez mais alta complexidade, que é importante, mas ela não pode ser o carro-chefe dessas decisões. E aí, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Nós chegamos no HGG, que é de alta complexidade, e que ele é enxergado como a solução para todos os problemas. E isso não vai dar certo. O hospital, o HGG, o UGO, o GOL, o HDT, o materno-infantil, são hospitais finais, eles têm que pegar a parte final, aquilo que realmente não dá para resolver. Então eles recebem o paciente já advindo de um primeiro atendimento em uma unidade básica, podemos falar assim. Deveria ser sempre assim. Tem um sistema de regulamentação. Deveria ser assim, mas eu vou dar um exemplo. A gente tem um ambulatório no HGG que atende quase 10 mil clientes por mês. Muitos pacientes ali com problemas mais simples no ambulatório poderiam ser encaminhados para a rede secundária, para a rede primária. Mas você vai dar um encaminhamento para o paciente, ele fala, não, por favor, eu não quero ir. Eu quero continuar sendo assistido aqui. Porque quando ele vai ser regulado de volta, contra a regulação, ele não tem aonde ir. E assim... Ou talvez não encontre a mesma estrutura também. Exato. Tem esse detalhe, né? Além disso, até porque a ambiência lá se tornou um ambiente bastante agradável, mas tirando essa parte organizacional, se ele tivesse um profissional qualificado e com estrutura, esse paciente poderia cuidar mais próximo da casa dele, reduzindo custos. O senhor se refere aí a essa política do médico da família, Exato. né? Agora, o que o senhor tem a dizer sobre os Mais Médicos, que foi um projeto do governo federal que pretendia acabar com o gargalo da saúde e, na minha opinião, deixou muito a desejar, não está funcionando, mas eu queria a opinião de um médico e também de um diretor de um instituto tão sério igual o do senhor. Essa é uma pergunta, André, que perpassa também a questão classista, a questão dos interesses mercadológicos, que eu quero ter o cuidado de não entrar nisso.
Vamos trabalhar em cima de estatística, porque aí o subjetivo fica fora. Hoje o Brasil tem médicos suficientes, médicos brasileiros, para cuidar da população. Tá? Agora, eles estão mal distribuídos. Então, o problema não é buscar gente fora. Essa solução, ela ajudou? Ajudou porque nós médicos, o Ministério da Saúde foi muito inteligente à época, ele abriu um edital para os médicos brasileiros irem para os rincões. Ele abriu. Olha, eu estou aqui com uma vaga para Quixeramobim, no Ceará. Quer vir? Não foram. Ninguém foi. Surgiu então a possibilidade de... veio o embasamento para se trazer médicos de fora do país. Mas isso não prospera esse raciocínio. Por quê? Nós temos que trazer esses médicos e qualificar os médicos brasileiros para o interior. Falta promotor e juiz nos rincões? Também. Falta. Mas existem profissionais que estão dispostos a ir porque tem incentivo, tem segurança, tem plano de carreira, tem moradia. Né? Mas esses, por mais distante que seja um distrito, tem um juiz responsável. Tem um delegado responsável. Ele não precisa morar lá, mas ele é responsável. Uma vez por semana ele aparece. Ele aparece. Um juiz, um promotor, quando começa a carreira, ele começa afastado dos grandes centros, ele é lotado mais afastado, aí ele vem progredindo e se aposenta normalmente na capital ou nas proximidades. O que é justo, o que é correto. O governo, né? Você é jovem, você começa mais afastado e vem melhorando. Os médicos, a defesa é de um plano de carreira. Isso resolveria o problema. Agora, isso requer investimentos pesados. Né? É você trazer essa gestão da medicina para um plano de carreiras, em que você coloca o profissional com qualidade e com estrutura e fala, olha, fique tranquilo, você vai trabalhar nesse local, você vai receber, e com a progressão do seu trabalho, com a sua qualidade, você vai melhorando de moradia, se você quiser. Um médico num rincão aí, digamos lá no Amapá, por exemplo, ele consegue tratar um paciente sem uma estrutura básica, sem equipamentos de exame, coisas nesse sentido? Porque o Mais Médico, ele levou o médico, mas ainda não chegou à tecnologia para que pudesse auxiliar o tratamento do médico. Como é que fica essa questão? Para o cidadão fica aquela coisa assim, sem saber entender. O médico está aí, mas não pode consultar. Isso é muito relevante, esse raciocínio, porque a enfermeira sozinha, o dentista sozinho, o médico sozinho, o jornalista sozinho não faz nada. Não. Ele precisa da câmera, ele precisa do estúdio, não adianta só ele. E o médico da mesma forma. Agora, esse raciocínio de levar o profissional é no sentido de levar toda a estrutura. Não basta colocar só o médico. Nós estamos com um exemplo aqui, tem cidades em Goiás, em Maranhão, no Pará, que pagam salários astronômicos, ofertam salários astronômicos por mês, um bom salário. Salário de até 20 mil reais. Até mais. Só que, Paulo, qual a garantia que você tem de qualidade? Primeiro, que você vai conseguir atender o pessoal que está lá. Nenhuma. Primeiro de tudo, se você vai receber. Porque quando se trata tem isso também. Porque aqui em Aparecida, os médicos que vieram de fora fizeram greve pelo fato de não receberem, não terem alimentação, não terem locais para ficar. Então, assim, talvez dentro dessa escala, a primeira dificuldade do médico é receber. Agora, a segunda, a terceira... A estrutura, a garantia de que ele vai ter uma progressão na profissão, porque isso tudo conta. Você não traz um profissional só pelo salário. Estudos de gestão de recursos humanos falam que as pessoas não ficam no maior salário, eles ficam no melhor ambiente de trabalho. O salário pode ser um segundo fator, mas você tendo um ambiente de trabalho, uma chance de progressão de carreira, você fica com um salário menor, se você tem uma perspectiva. Então, isso não é só para o médico, eu gosto de estender isso sempre para as outras profissões, porque o médico sozinho também não resolve nada. Ele precisa do enfermeiro, do técnico, do odontólogo, do nutricionista, enfim, toda a equipe. O estrutura de laboratórios também. Tudo. O sistema de saúde funcionando. E, infelizmente, esse exemplo da saúde, nós temos um exemplo no nosso país, que com as dificuldades ou não, mas funciona. O judiciário, o Ministério Público, ele tem toda a estrutura, existe o técnico junto com ele, a estrutura não depende do município, não depende do prefeito, não depende do secretário. Existe uma estrutura acima disso que garante a assistência. Tem dificuldades? Claro que tem, não estou dizendo que é o modelo ideal, mas é algo a se pensar.
Porque por mais humilde que seja um município, por mais distante que seja um distrito, ele sabe qual a comarca ele tem que se dirigir e sabe qual ministério, qual promotor. Porém, a municipalização da saúde criou hospitais ambulância, né? Não morre mais ninguém em cidades do interior. Existe ambulância. Terapia, ambulância terapia. Exatamente. Essa questão mesmo de o SUS é talvez um dos melhores sistemas do mundo, mas não funciona. Tentaram fazer a municipalização da saúde, também não funciona. O que na opinião do senhor, o senhor já falou do PSF, né? Sim, o médico, Estratégia da Família. Médico da família, que também não tem profissionais, a quantidade necessária. Como tirar ou como passar para o cidadão, porque eu sempre falo uma coisa, saúde e segurança, você está ali sempre sob o fio da navalha. Dependendo da situação, você pode perder a vida, não tem meio termo. Mas essas tentativas, por que o SUS não dá certo? Por que essa questão do mais médicos também, essa questão do que eu falei para o senhor também, toda essa estrutura que tenta se montar na área de saúde, acaba não dando tão certo como se esperava. André, o SUS é um jovem rapaz, né? Ou moça, vamos chamar assim. Constituição de 88, tem seus 30 anos, exato, né? É um jovem. Então, como todo jovem, ele também está numa fase de amadurecimento, de melhorias. Nós temos críticas ao SUS? Claro que todos nós podemos ter pontos de melhorias. Do ponto de vista do arcabouço jurídico e estrutural dele, ele é muito bonito, é o melhor do mundo. Sim. Não existe outro nem próximo disso. Se funcionasse. Se funcionasse. O legislador não colocou lá quem vai pagar a conta da universalidade, por exemplo. Esse é um ponto que pode ser debatido. Agora, comentando o tema que a gente está aqui mais em tela, que é a descentralização dos recursos, isso foi muito forte. Lembra, se a gente recuar um pouco, o INAMPS, INSS, né? O INSS, INPS e o INAMPS, que eram nossos institutos. Depois veio o SUDES. Antes do SUS, nós tivemos... Trazia a palavra descentralização, porque foi a transição, porque antes era tudo Brasília, tudo ali, né? Ela tomava as decisões de Benjamin Constant no Acre até lá no Porto Alegre, lá embaixo. Então, o que acontece? A descentralização, ela é boa? Só que ela, da forma que ela está hoje, descentralizada para o prefeito, para o secretário de saúde de qualquer município que faça adesão na gestão plena, você coloca sob risco uma série de coisas. Porque você deixa um gestor muito vulnerável para uma demanda infinita, que é aquele prefeito ou secretário. Quantos secretários eu já vi ter uma entrevista passando, acho que do Mato Grosso do Sul, o secretário estava aos prantos em desespero, porque como que ele faz? Ele fala, eu sou gestão plena, eu tenho o recurso, mas eu não dou conta. Então, eu acho que assim, passou da hora dessa discussão, porém, existem modais de solução sim. Vou trazer um exemplo, defendo que está no terceiro setor a saída. Goiás é um exemplo para o Brasil disso, e não é só Goiás, São Paulo, por exemplo. São Paulo, que tem um modelo por organização social de terceiro setor mais maduro, mais de 13 anos, mais de 15 anos, eu vou dar um exemplo simples, para a gente facilitar isso, e pode ser usado isso para estados, para qualquer lugar. A organização social não pega um aparelho, ela não pega um hospital, ela não pega uma clínica, ela pega uma região, um distrito sanitário, e faz a gestão desde a atenção básica até o hospital terciário. O mesmo ente especializado. Isso poderia ser aplicado para uma região geográfica de um estado. Ou da capital, por exemplo. Exato. Né? A capital tem distritos sanitários. É um modal de São Paulo. Pega lá um hospital, atenção básica, clínica. Aquela população, quem cuida dela? Um órgão especialista. Exemplo, uma organização social. Então, toda aquela gestão, ele faz prevenção. Se aquele precisa de um hospital, ele manda. Se ele não precisa, ele não manda. Se ele precisa de UTI naquele distrito, ele tem UTI para aquela população, ele tem aquela UTI. Ele não fica concorrendo com tudo, que aí ninguém tem acesso a nada. E se você traz isso para a geografia de Goiás, por exemplo, Goiás tem regiões geográficas. Né? Acho que são 6 ou 9 regiões, não me lembro ao certo. Mas você pega essa região e estrutura essa região. Quem são os habitantes dessa população?
São tantos mil habitantes. Quais as demandas O principais? que eu preciso nesse distrito? Eu preciso de um hospital de referência, eu preciso de UTIs, eu preciso de hemodiálise, eu preciso de atenção básica. Entrega isso para um especialista. Governo vigiando, fiscalizando. Um gestor. Uma organização social. Ministério Público, todo mundo fiscalizando. O modelo só dá certo se fiscalizar, não tem jeito. E ele faz a gestão não do aparelho, ele faz a gestão da região. Isso é um modelo de outros países, dá certo, São Paulo está dando certo, e eu acho que o SUS tem que caminhar para isso. A descentralização pura e simples, né? Isso. Nós tivemos, por exemplo, existe no Brasil a política do meu governo e não a política continuada. Nós tivemos, por exemplo, José Serra, que não tinha o menor conhecimento sobre a questão de saúde, porém tinha um forte peso político que fez com que o país investisse muito na saúde. Essa falta de continuidade, ou seja, essa, digamos assim, entender que não existe um governo, mas se existe um Estado, como o exemplo que o senhor deu aí, teria que ter município, Estado e União em harmonia. Mas cada um está querendo se livrar mais das contas, ou seja, quer repassar. O cenário hoje não ajuda, né? O cenário exatamente. realmente, o cenário atual é muito difícil, a União passando por um rombo gigantesco, os estados na mesma linha, os municípios pior ainda. Exato. Então, quando você fala em financiamento da saúde num cenário como esse, a gente fica bem complexo essa discussão. Agora, existem saídas sim, existem financiamentos já existentes, né, que podem ser melhor aplicados sim, independente dessa questão de governo. Quando você traz, de novo, quando você traz o aparelho gerencial, aquela região ou aquela instituição, para um órgão do terceiro setor, você não impede a influência política, mas você dificulta. Exemplo, o teleconsulta está há 10 anos. Quantos prefeitos já passaram? Exato. Se o modelo dá certo, mesmo que troque, já passou várias frentes políticas, oposição, situação, enfim, e todas elas entenderam a ferramenta e prosseguiram com a ferramenta. Doutor, eu tenho que fazer um intervalo comercial em respeito aos nossos patrocinadores, né? Mas daqui a pouco a gente retoma a entrevista com o doutor Rafael Nakamura, ele que é médico, ortopedista e presidente do IDTEC. Na volta a gente fala um pouco sobre teleconsulta e também o Hospital Geral de Goiânia, que é um dos maiores hospitais e que recebe uma demanda muito grande. O instante só, a gente está de volta. É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os Credecs de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim. Inovação que cuida das pessoas. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante.
Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé, quanto é que você cobra pra pintar minha casa? Porque é pra você, Juvenal. Eu cobro 5 mil e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, de fora ou de dentro? Vou te bater R$1. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sher Williams, Leiner Tex, e a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deusimar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou humorista como o senhor. Só vai depender do meu corpo. Real Cores, a cor perfeita. O Rei do Salgado chegou e conquistou o público goiano com a maior variedade de salgados que você já viu. Um produto produzido com a mais alta tecnologia, garantindo a mais alta qualidade, levando até a sua mesa o melhor sabor. A entrega é feita por veículos padronizados e que garantem a qualidade do produto até a sua mesa. Preço imbatível e qualidade indiscutível é com o Rei do Salgado. Precisou? É só ligar 3941-7292. A realização do seu sonho passa por uma empresa de tradição, qualidade e responsabilidade. O Buffet Dom Mascavo realiza formaturas, casamentos, coffee break, café da manhã, 15 anos e eventos empresariais. Contamos com buffet móvel, equipe completa, oferecendo tudo o que seu evento precisa para se tornar um sucesso. E tem mais, você pode parcelar casamento ou aniversário de 15 anos em até 10 vezes no cartão ou no cheque. Buffet Dom Mascavo, o seu sonho realizado com sucesso. Fone 3229-0099. O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro. Quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 tecos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. De volta com o Jornal Argumento, conversando com o Dr. Rafael Nakamura, ele que é coordenador técnico do IDETEC. Antes do intervalo, eu disse que abordaríamos alguns problemas, algumas situações. Por exemplo, no teleconsulta, as pessoas, eu já liguei, as pessoas que atendem, elas fazem uma pré-consulta para saber para onde deve enviar ou não. Essas pessoas são preparadas para isso ou digamos assim, uma ação imediata? Porque você liga, você diz a doença que você tem e aí o atendente ele faz o seu encaminhamento.
Esse atendente, ele tem essa capacidade? André, essa pergunta, o que acontece? Esse atendente não tem essa capacidade, não é técnico de saúde, ele é um teleatendimento. Por isso que o teleconsulta foi parametrizado apenas para 3 especialidades básicas, que são e que devem ser do desejo da população, de qualquer um de nós. Clínico geral, pediatra e ginecologista. Então, essas especialidades, nós não agendamos ortopedia, no teleconsulta não tem a especializada. Porque se tivesse, deveria sim, igual você falou, a pessoa que atende tem que interpretar o que a pessoa está precisando. Como é a especialidade básica, é um desejo, eu estou com um problema eletivo e preciso passar por um problema que eu sou mulher, eu vou para um ginecologista, um problema ginecológico. Então, ele recebe a informação, o nosso atendente recebe a informação e agenda sem interpretação técnica. Até porque são especialidades básicas. Agora, por detrás desses operadores existe uma enfermeira técnica de nível superior que fica com eles o tempo todo, full time, porque existem situações de dúvida. Às vezes a população, uma pessoa liga, não para marcar uma consulta, mas está com uma dúvida. Olha, a minha criança está com febre. Eu posso marcar uma consulta? Olha, se a senhora está com febre, é melhor levar ao pronto atendimento. Quer dizer, não se marca a consulta naquele momento. Mas não há essa interpretação, ele não encaminha para especialista, até porque nós não marcamos essa consulta. É clínico geral, pediatra e ginecologia. Vamos falar um pouco agora do HGG. Qual o trabalho que o IDETEC desenvolve lá no hospital? Inclusive, a gente recebeu aqui um material muito bem feito, de muita qualidade. E quando o Paulo Rolim, ele falava sobre essa questão do sarau, de incomodar as pessoas, a gente lembra que no Hospital do Câncer, os dias de maior felicidade das crianças é quando vão palhaços, quando vão cantores, quando vão pessoas que levam uma alegria, né, para quem ficar dentro de um quarto de hospital é tudo que a pessoa não quer. Perfeito. Então, assim, vamos falar sobre isso, mas a atuação do IDETEC no Hospital Geral. André, o IDETEC está no Hospital Geral de Goiânia há mais de 5 anos, né? Nós entramos em março de 2012 nessa administração, Paulo, lá desse hospital. É um hospital tradicional, todo mundo conhece aqui em Goiânia, já passou por diversas gestões, já esteve fechado também, né? Então, desses 5 anos, a gente conseguiu, com todo o apoio e respaldo do governo, é claro, transformar um hospital que estava numa situação muito difícil, uma falido, operação... estava falido. Nós temos uma documentação de vídeo visual de problemas graves, e hoje é um hospital acreditado nível 2 na ONA, que nós já estamos aí esse ano, com mais de 35 transplantes renais realizados, enfim, cirurgias bariátricas, um centro de terapia intensiva que é referência não só para o país, mas já com índices internacionais. De modo que, assim, nós estamos muito felizes, o hospital tem um respaldo, hoje na cidade ele ganha uma conotação de referência de qualidade. Porque é muito importante o que o senhor falou, eu acho que tem que ter um destaque maior. Foi um hospital creditado, padrão ONA. Exatamente. E isso, poucos hospitais no Brasil tiveram esse título. Tem o Hugo, recentemente conquistou, agora o Hospital Geral. A importância de obter esse título, que é tão cobiçado, mas é tão difícil de ser alcançado. Sim. André, isso é um fato importantíssimo até para a gente mudar o paradigma do SUS, não só no Goiás, mas no país como um todo. Nós tínhamos uma premissa no Sistema Único de Saúde, que nós trazemos isso arraigado em nós, que é assim, se o SUS tem o serviço, já está bom. Não importa como é esse serviço, o que é esse. Você tem esse serviço? Tem. Ótimo, parabéns. Essa premissa não pode mais ser sustentada. Não basta ofertar o serviço. Que tipo de serviço você está ofertando? Nós temos que ter esse controle. E isso tem uma importância não só para o SUS, mas também para o mercado da saúde complementar. O sistema público é regulador do mercado. Se o SUS vai bem, o sistema privado tem que ir bem por obrigação. Se o SUS vai mal, o privado faz qualquer coisa e já está bom. Então, é muito importante, é um marco, essa qualidade, inclusive, André, Paulo, essa acreditação, em breve, quando eu falo em breve, é nos próximos 2, 3, 4 anos,
o próprio sistema privado e o SUS vão começar a exigir para financiamentos, privado e público, que o hospital seja acreditado. Eu participo de um MBA da Fundação Getúlio Vargas. Nós já tivemos reuniões lá com a Associação de Hospitais de Alto Custo, que já tem o quê? Hospitais acreditados vão receber um pouco mais. Já podem pleitear uma remuneração melhor. Por quê? Porque a qualidade custa mais caro. Custa não, merece mais investimento. Então, é isso que é muito bacana, o SUS está com esse... E não só o HGG, outros hospitais estão acreditados. O CRER é nível 3, sim. O HDT também foi acreditado. Enfim, o GOL é um centro de excelência, o Hugo também. Foi acreditado. Então, porque não basta um ser bom, a rede tem que ser boa. E isso que deixa a gente muito satisfeito. Agora, eu queria perguntar, André, até decorrente quando o IDETEC assumiu o HGG, como foi a relação e como é hoje a relação com o aspecto humano, com o aspecto de recursos humanos, principalmente daqueles servidores que vinham da Secretaria de Saúde, e o IDETEC veio com sua equipe também. Como foi essa transição e como é hoje? Paulo, esse momento foi um momento... nós fomos a primeira OS, André, que pegou um aparelho com servidor público e servidor da organização social. Porque já existia o CRER antes, mas o CRER é 100% seletista, exato. Não tinha funcionário público. Nós fomos a primeira, foi um case, foi muito uma responsabilidade grande, porque se desse errado, contaminaria o restante. Se desse certo, contaminaria positivamente. Nós tivemos enfrentamentos, sim, dificuldades, porque o servidor público, num primeiro momento, recua, achando que aquilo vai ser a privatização, que vamos perseguir servidores públicos, e enfim. Com calma, trazendo e identificando pessoas de líderes nesses servidores públicos, que inclusive 95% dos chefes médicos do hospital são servidores públicos. Nós fomos trazendo esse pessoal, dando estrutura de trabalho e trazendo eles para a tomada de decisão. Isso, lógico que teve percalços, tem pessoas que não se adaptaram ao modelo e tiveram que realmente ser realocadas em outro aparelho, mas hoje nós temos um cenário que os servidores públicos defendem o modelo, não querem que haja alteração, porque tem uma zona de conforto de trabalho. E já tivemos, por exemplo, eu me lembro claramente dessa reunião lá tinha servidor, ainda tem servidor do Ministério da Saúde. Isso é coisa em extinção, não vai ter mais daqui a uns anos, infelizmente não vai ter mais funcionário, porque não tem mais concurso no Ministério da Saúde. Mas o sindicato chegou no hospital, olha, nós estamos cadastrando aqui todos os servidores federais que quiserem sair, nós estamos aqui para apoiar, porque a gente sabe como é que está. Então, isso eu estava na reunião, a sala cheia de servidores do Ministério da Saúde e o sindicato falando, fala aqui para mim, para onde você quer ir, que nós já vamos tirar vocês daqui, que eu sei como é que está a situação. Aí eles levantaram e falaram, não, aqui ninguém quer sair. Aí eles falaram, não, mas eu estou saindo de um outro hospital que todos querem sair. Não, mas aqui já está equacionado, nós estamos trabalhando, nós não queremos a remoção. Então isso foi muito bom para nós, enquanto mudança de modelo lá, porque trouxe esse pessoal. E hoje a gente tem uma pacificação, você não consegue mais, na assistência, identificar quem que é quem. Você não sabe quem que é seletista, quem que é estatutário. O que é extremamente positivo e resulta num atendimento perfeito ao paciente. Isso é o resultado. Não foi só alegria, não foi só flores, teve muitos problemas, porque parte dos servidores também reagiram mal. Aquelas pessoas que não quiseram mudar de situação, no fato assim. Não, porque a gente tem que ser muito claro, sim. E a gente não pode literalmente esconder a realidade. Tem muito servidor público que não quer trabalhar. Ele quer o quê? Que o tempo passe, que ele receba seu salário e não quer trabalhar. Tanto é que eu sempre falo, quando eu encontro uma pessoa que vai prestar um concurso público, eu pergunto para ela o motivo. Aí ela fala garantia, salário, aposentadoria, mas servir ao público, que seria a primeira questão, fica relegado aí ao último. E ainda há restrição muito grande de alguns profissionais da área de saúde sobre a questão de OS e empresas do terceiro setor. Eles ainda não se atentaram para a evolução, muito pelo contrário. Eles ainda continuam com aquele discurso de que o hospital é meu, esse pessoal aqui não manda nada, mas isso é eu que estou falando, não é o senhor. Sim, mas eu faço, André, eu faço coro
Porque assim, eu sou funcionário público da prefeitura, eu sou concursado. Então eu tenho meu vínculo público e já vivi na administração direta, já vivi na administração indireta e agora estou na gestão da indireta. O que acontece? A maior parte dos servidores públicos tem o desejo de trabalhar. A maior parte. Uma parcela deles é exatamente como você descreveu. Exatamente, sem mudar nada. E essa parcela leva a imagem do todo, infelizmente. Então, o que nós temos que fazer? Como nós fizemos no HGG. Essa parcela que não quer se adaptar, por exemplo, nós pegamos profissionais, médicos, lá dentro, efetivos, concursados, que não iam trabalhar e pagavam um terceiro para trabalhar para ele enquanto ele estava em outra cidade. Isso não pode, isso é ilegal. Você não quer o concurso, abre a vaga para outro. Nós tínhamos pessoas que só trabalhavam no final de semana porque tinha um concurso durante a semana em Brasília. Quer dizer, o serviço se adaptando ao individual, a população não precisa de importância, me adapta ao meu problema. Então, esses profissionais que não se adequam, que não querem trabalhar, que não querem produzir, porque nós temos que ter produtividade. Claro. Infelizmente, um dos maiores defeitos do vínculo público é que ele te dá estabilidade, mas não te cobra produtividade. Ele tinha que atrelar a estabilidade à produtividade. Claro. Se isso acontecesse, não tem problema, não é o vínculo o problema é a pessoa. Então, resumo da ópera é que se você coloca instrumentos para que você possa gerenciar esse servidor, nós temos fenômenos que estão nos hospitais estaduais. O servidor público do Hugo, porque o Hugo também tem concursado. Sim. Né? E estão trabalhando adequadamente, no HGG trabalhando adequadamente, no materno infantil, que tem funcionário público. Mas tem uma parcela sim, André, que não quer se adaptar e quer se apoiar nessa estabilidade. Exatamente. Mas esses estão ficando fora do mercado também. O senhor é médico. Como o senhor vê a situação hoje no Brasil? Dos médicos? Dos médicos, da medicina e dos pacientes. Tá. André, recentemente foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde um índice altíssimo de médicos que usam produtos proibidos e também digamos assim, o suicídio. Sim. Que o maior índice de suicídio hoje está dentro da classe médica. Bom, é uma pergunta assim que leva a gente a refletir muito amplamente. Primeiro, o cenário da medicina brasileira hoje é um cenário que requer muita resignação, reflexão. Nós temos uma expansão gigantesca de faculdades, certo? Sem uma estruturação e qualitativamente a gente coloca um ponto gigantesco de interrogação sobre a qualidade desses profissionais que estão sendo colocados no mercado. Isso é fundamental. Isso é grave. Mas esperamos que essas faculdades a gente espera que tenha qualidade. E na outra ponta que você disse, a classe médica, com essa quantidade de profissionais, vem sendo assolada por uma redução brutal dos seus ganhos de honorários, de salários. Muita gente fala que o médico ganha muito bem. Porém, o médico, ele faz plantões e plantões, às vezes vai uma vez a semana, vai em casa ver a esposa e os filhos, dado a quantidade de plantões que ele tem que fazer para dar um padrão de vida melhor. Mas pode continuar. Você, de novo, está cobertíssimo de razão. E o cenário piorou um pouco, André, porque há alguns anos atrás, realmente, se o médico quisesse trabalhar de segunda a domingo, sem ir em casa, sem dormir em casa, ele tinha um belo salário. Sim. Hoje o cenário piorou, porque às vezes a pessoa quer fazer isso, mas já não tem mais essa oportunidade. Tá? Se você sair às vezes hoje atrás de um plantão em determinada localidade, você não encontra mais, não tem vaga para esse plantão. Eu quero trabalhar, agora não tem. Esse fenômeno já está acontecendo em Goiânia. Médicos que procuram uma oportunidade de plantão num determinado período ou de carga horária e que não encontram. Então, esse salário vai cair, a pressão aumenta cada vez mais, a qualidade do atendimento cai e aí entra no que você fechou a sua fala. Como você tem acesso a drogas, como você tem acesso a substâncias, você está ali num ambiente hostil, existe, por exemplo, uma alta incidência do uso de uma medicação que é um analgésico potente, mas que é usado para dar prazer próprio. Eu não vou citar o nome para não divulgar. Tá? Mas existe uma droga analgésica que tem muitas pessoas viciadas nessa droga, médicos. Né? E outras drogas, André, o álcool, né? Drogas ilegais, suicídios, depressões.
né? Então, assim, o cenário que eu vejo hoje é um cenário que precisava muito de uma reflexão grave, uma reflexão intensa do rumo que a medicina está tomando no Brasil, principalmente pelo problema basilar. E há essa que é o reflexão, aumento da doutor? Não, eu não percebo essa reflexão. Eu vejo o contrário, com muita tristeza. Eu vejo uma expansão de faculdades de medicina, uma expansão indiscriminada, tá? E com a pecha de que se eu tiver uma faculdade de medicina na minha cidade ou na minha região, a saúde vai melhorar. Essa ideia precisa ser... Mas é um absurdo isso. Só que essa ideia cola. Essa ideia pega. Eleitoralmente funciona. Tudo, midiaticamente. Agora, a grande pergunta, a gente retoma, né, é recorrente. Que tipo de profissionais estão sendo formados nessas universidades e, ao serem, digamos assim, ao terem o diploma, ingressam no mercado de trabalho, que o senhor já fala que plantão já não tem. Sim. Então, ou seja, eu falo isso por uma questão muito simples. Eu fui uma vez ao cais do Jardim América e rodeado, consulta R$20, consulta R$10, consulta R$30, ou seja, competindo com o cais. Essa quantidade de faculdades que a gente está tendo no Brasil, primeiro eu queria que o senhor falasse sobre o cuidado com a qualidade de cuidar do paciente. E depois, se o senhor pudesse falar um pouco também sobre essa questão. O senhor disse que no Brasil já tem muitos médicos. Sim. Aonde colocaremos esses outros nobres? É verdade. Esse fenômeno que você observou, qualquer unidade pública de qualquer lugar do país, não é só de Goiás não, em volta dela existem uma série de digamos assim, saúde popular, né? Que não é ruim, Paulo. Eu não critico esse tipo de trabalho se ele for de qualidade. Ele ajuda. Porque hoje você pega médicos que atendem por planos de saúde de renome e que às vezes o valor apurado por aquela consulta num grande plano de saúde é menor do que um valor se ele atender numa medicina, numa clínica popular, em que ele não recebe através do plano de saúde, ele recebe pela consulta. Exato. Então existe um fenômeno aí, o importante é que a população seja assistida com qualidade, e que não haja o aviltamento de nenhuma profissão, odontólogo, enfermagem, médico, nenhuma. Então esse fenômeno infelizmente está acontecendo e não com sentido de qualidade, mas de aviltamento. Você colocar ali a consulta de R$15, R$20, daqui a pouco você vai dar a consulta de graça para pedir o exame. Exatamente. Porque já pode ter chance de acontecer. Não, na oftalmologia já acontece. Isso que eu ia citar, exatamente. Acontece isso na oftalmologia. A oftalmologia, né? Já tem isso. Você faz de graça para ter em troca um exame. Então, para onde nós vamos parar? Então é um problema muito sério e tudo isso, a origem de tudo isso vem um excesso de profissionais no mercado, profissionais que têm, aí entrando na questão da qualificação. Faculdade de medicina não é uma faculdade teórica. Você não faz um médico dentro de uma sala de aula só. É lógico que tem que ter sala de aula, é lógico. Mas você tem que ter treinamento, você tem que ter hospital, você tem que ter cenário. Com muita tristeza de novo, André, que eu já vi e vejo isso lá, pessoas do nosso network familiar, network profissional, enfim. Você chega e pensa assim, olha, eu queria fazer um estágio na sua clínica, no seu hospital, posso andar com você? Posso entrar na sua cirurgia para fazer... Você assina um papel para mim, dizendo que eu andei com você durante um mês? Eu falo, por quê? Não, porque eu vou pegar esse papel que eu andei com você e vou levar para a minha faculdade para eu formar. Quer dizer, decepcionante. Isso é assustador. E existem cursos que são autorizados, mas não são liberados, que tem uma divisão aí, que também é outra coisa estapafúrdia, que você libera para depois buscar o credenciamento. Quer dizer, você libera o vestibular, você libera a turma, para depois conseguir o credenciamento, porque você precisa de um hospital. Então, é muito preocupante esse cenário da medicina nessa explosão de faculdade de medicina. Eu queria abordar agora a questão, André, me permita, da responsabilidade social no âmbito do HGG, também a questão da atuação junto às entidades sociais, que são parceiras e que o HGG atua ao lado dessas entidades sociais, como, por exemplo, a Casa Pobre de Deus da Associação Luz da Vida. Sim. O IDETEC,
ele tem na sua missão saúde, cultura, meio ambiente, e a parte social também é muito forte. Nós temos atividades bem assim, contundentes, como plateia social, que é levar as pessoas para conhecer o teatro. Então, o exemplo de plateia social que ocorreu recentemente foi um show em homenagem ao Cartola. Exato, a gente estava conversando né? isso antes. E essas instituições que você citou, nós temos, dentro desse rol de atividades assistenciais, que é uma das missões do IDETEC, exemplo, ao final do ano nós temos uma coleta de papel para fazer a reciclagem, que tem a pecha do meio ambiente, converte esse recurso para essas entidades para auxiliar. Nós temos a campanha do agasalho, né, que inclusive vários órgãos da imprensa também apoiam, a gente recolhe, entrega e apoia essas entidades. Então a gente tem essa preocupação sim, até porque isso, o terceiro setor verdadeiro, e não empresas mascaradas de terceiro setor, precisam fazer. E só para acabar com esse estigma, né, de que as OS são a fábula de ganhar dinheiro, coisas nesse sentido, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público e por qual mais entidades e qual que é a punição para o não, se há punição para o não cumprimento? Sim. Nós já tivemos semanas ou meses de receber 4 ou 5 entidades lá dentro da instituição, fazendo auditorias e levantando todos os nossos processos. Então, nós prestamos contas. Ministério Público, o IDETEC, na verdade, o contrato de gestão não prevê o Ministério Público. Nós prestamos espontaneamente, entregamos o Ministério Público até por uma questão de antecipação. Quem se antecipa ganha pontos. Nós temos a Agência Goiana de Regulação, a AGR, que também faz essa fiscalização, Controladoria Geral do Estado, a própria Secretaria de Estado da Saúde, existem 1 ou 2 órgãos lá dentro que são dedicadas a essa fiscalização, e também os órgãos da União. CGU já esteve no HGG, que é a Controladoria Geral da União, DENASUS, nós temos todo esse arcabouço, e esse é o segredo. A organização social, ela não é melhor ou pior do que os modais que já existiram, mas ela precisa ser bem fiscalizada para ter sucesso. Isso é muito importante. Infelizmente, chegamos ao final do programa, uma conversa muito boa, desejando para o senhor muita felicidade. Dr. Rafael Nakamura, ele que é médico ortopedista e coordenador técnico do IDETEC. Agradeço muito pela gentileza do senhor e eu penso que a medicina é um sacerdócio. Pena que muitos não veem assim. E eu vejo no senhor isso, um sacerdócio. Agradeço muito pela presença. Paulo, André, muito obrigado. Eu que fico feliz pelo convite e estamos à disposição se necessário. Paulo, desculpa eu interromper na última pergunta, mas na próxima entrevista você fará a pergunta. Obrigado também. Nós temos o tempo compreensível. Muito obrigado, André Marques. Obrigado ao Dr. Rafael Nakamura. Obrigado ao nosso telespectador. Que a paz e o bem esteja com todos. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os CREDECs de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim. Inovação que cuida das pessoas.